A numerologia cabalística nos ensina que as palavras são energia. Tudo possui um significado oculto quando cuidadosamente analisado. Por exemplo, cada letra do seu nome carrega uma energia que, quando desvendada, revela os segredos da sua personalidade, presente, passado e futuro. Dentre as três principais vertentes da numerologia, a numerologia cabalística é a mais antiga de todas, datada desde os primórdios da história do povo hebreu, tendo a sua origem no alfabeto hebraico. Diferente do sistema caldeu ou do sistema pitagórico, a numerologia cabalística trabalha apenas com nomes ou com palavras, não envolvendo data de nascimento. É muito importante ressaltar isso, pois esta é a principal diferença, e muitos numerólogos insistem em acabar misturando as coisas, inserindo datas e horóscopos neste meio. Outro ponto importante é que a numerologia cabalística tem origem no alfabeto hebraico, que possui 22 letras, significando 22 vibrações diferentes. Portanto, o cálculo é adaptado no caso de trabalharmos com o alfabeto romano do português, onde temos 26 letras. Em geral, a maioria das pessoas prefere utilizar a tabela simplificada, que possui todas as letras do nosso alfabeto. Há muita confusão na internet, em sites brasileiros, onde usa-se uma mistura de tabelas mal produzidas e cálculos mistos, que resultam em dezenas de diferentes métodos. Mas apesar da inconsistência, vamos analisar o método mais comum logo abaixo. Origens da numerologia cabalística, significado da Cabala. Cabala ou Cabalá, em hebraico, significa literalmente recepção, tradição ou correspondência. Mas a palavra deriva-se de uma antiga expressão hebraica. Conhecimento que deriva da mente e da alma é melhor que conhecimento de um professor. Como explicado acima, a numerologia cabalística data desde os primórdios da história que temos do povo hebreu. Acredita-se que Moisés havia adquirido conhecimento de Cabala através de Deus, juntamente com os escritos dos 10 mandamentos. Ainda hoje se utiliza a Cabala para tentar encontrar significados ocultos na Torá, lei judaica presente no Antigo Testamento, contendo os 5 primeiros livros escritos por Moisés, ou Pentateuco. A numerologia cabalística sempre busca desvendar os segredos ocultos das palavras através dos números. Ela se baseia na gematria ou gematria, que é um método hermenêutico usado para atribuir valores numéricos às palavras. Todos nós carregamos a energia dos números em nossos nomes, quer estejamos conscientes dessa ciência ou não. Mas a importância de sabermos nosso número de expressão se torna ainda mais evidente quando nos dirigimos para um caminho, mas a impressão que temos é que a vida está nos levando para outro caminho. Você já teve essa experiência? Isso se deve à energia da Cabala exercida em nossas vidas. Apesar de carregarmos o mesmo nome desde nascença, saiba que é possível alterar características indesejadas da nossa própria vida se alterarmos a forma como assinamos o nosso nome, ou até mesmo isso pode acabar acontecendo inconscientemente depois de um casamento, onde em geral a esposa acaba alterando seu nome e, por fim, alterando sem querer a sua própria personalidade. Além de nomes próprios, a numerologia cabalística pode nos ajudar a escolher melhores nomes para nossos filhos, netos e inclusive nomes para empresas ou marcas. De fato, muitos empresários bem-sucedidos como Donald Trump e autores ou atrizes de Hollywood como Madonna e Austin Kutcher já revelaram ter contato direto com a tradição da Cabala. Para fazer o cálculo da energia do seu nome, disponibilizamos o quadro abaixo.
quadro para o cálculo do seu número. Lembre-se que o quadro abaixo é baseado no alfabeto romano, utilizado por nós falantes da língua portuguesa. Se o seu nome utiliza o alfabeto hebraico, deve procurar um quadro específico com 22 algarismos. Há quem prefira trabalhar com um quadrado adaptado do alfabeto hebraico. Vamos deixar também aqui as referências. Essa é a tabela da numerologia cabalística, que começa do número 1 e alterna até o 400. Essa é a tabela da numerologia pitagórica, bem mais simplificada. Como calcular o seu número cabalístico? Para descobrir o seu número, comece escrevendo seu nome completo em uma folha de papel, deixando espaço suficiente para escrever embaixo os valores para cada letra. Exemplo, Maria da Silva. Comece por atribuir cada valor para sua respectiva letra, utilizando uma das referências acima. Para fins de cálculo, vamos usar a tabela não adaptada do hebraico. Some cada número. Neste caso, teremos como resultado o número 47. Nesse passo existe muita discussão sobre o método que deve ser utilizado. Na maioria das referências internacionais, o método utilizado é o seguinte: você deve dividir o número resultante, 47 no nosso caso, por 9 e adicionar um 1 ao que sobrar desta divisão. Por exemplo, 47 dividido por 9 igual a 5,2. O resto da divisão foi o 2 de 5,2. Então some 1 mais o 2 e você tem como resultado 3. O 3 é o número cabalístico para Maria da Silva. Entretanto, algumas vertentes possuem o seguinte método: some todos os números até chegar no 47, como no método anterior. Ao invés de dividir por 9, nós somaremos os dígitos. Neste caso, somaremos o 4 com o 7, resultando em 1. Algumas pessoas dizem que não devemos buscar diluir o número 11, pois é um número mestre e não se divide em números mestres. Porém, a tradição judaica não explícita aos significados dos números mestres, ficando restritas apenas aos números de 1 a 9, portanto faremos a soma de 1 mais 1, chegando ao resultado de 2. Este método é o número cabalístico para Maria da Silva. Para ressaltar, esse método não faz sentido, vai contra os preceitos iniciáticos, o que significa cada número da numerologia. Todos os significados dos números na numerologia cabalística derivam da semana da criação. De fato, uma semana é um período de 7 dias que foi artificialmente dividido, não tendo correlação com eventos astronômicos, ao contrário de outros períodos, como um dia, um mês ou um ano. É fato também que o sétimo dia, ou Shabat, sábado, é um dia espiritual para os judeus e cristãos, sendo o número 7 também um número espiritual. Portanto, todos os números têm seu significado derivado da semana da criação. Número 1. No primeiro dia, Deus criou a luz, e com isso também definiu a escuridão. Este foi o princípio da criação. Pessoas com um número de expressão 1 são líderes naturais, não têm medo de arriscar, serem as primeiras e começar algo novo. São pioneiras destemidas, porém podem ter um ego grande. Número 2. No segundo dia, Deus separou as águas do céu e não finalizou por julgar seu trabalho como bom. Portanto, o número 2 representa bem o indivíduo que não se ergue pelo ego, ao contrário do número 1. Pessoas com este número são pacificadoras, diplomatas, odeiam arguir e são excelentes na convivência, porém tendem a ser dependentes e por vezes acabam sofrendo. Número 3. No terceiro dia, Deus separou os mares da porção seca, definindo as ilhas e continentes, e criou também toda a vida vegetal. Este foi o único dia em que Deus disse que o que havia criado era bom 2 vezes. Portanto,
3 representa bem os indivíduos criativos, com grande habilidade para a comunicação. Contudo, podem acabar tendo uma necessidade de expressar sentimentos tão grande que por vezes podem acabar se prejudicando. Número 4. No quarto dia, Deus criou os corpos celestes, as estrelas, o sol e a lua. O movimento destes vai ajudar o homem a acompanhar o tempo. Portanto, este número representa pessoas práticas, conectadas à realidade e com excelente disciplina. Por outro lado, podem acabar sendo muito centradas e quase não tomar riscos em sua vida. Número 5. No quinto dia, Deus criou toda a vida que vive na água e também os pássaros, e assim como os seres do ar e dos mares. Não há limites para onde um indivíduo do número 5 pode estar. Essas pessoas naturalmente tendem a buscar liberdade, são energéticas e não gostam de ficar paradas. Mas assim como um pássaro, tendem a querer voar alto e envolvendo-se em comportamentos de risco e podendo se machucar facilmente. Número 6. No sexto dia, Deus criou todas as criaturas que vivem em terra firme, os animais, o homem e a mulher. Durante a criação de Adão e Eva, Deus pela primeira vez estabelece a família. Portanto, os 6 representam a família, o instinto de maternidade, harmonia e cuidado. Porém, como toda energia tem seu lado negativo, este número pode proporcionar um senso de superproteção que certamente é incontrolável quando passa para atingir outras pessoas, o que acaba levando à frustração. Número 7. No sétimo dia, Deus descansa. Isso pode não significar literalmente que Deus descansou, pois estava cansado como na concepção humana, mas denota que a criação está completa. Este dia se diferencia dos demais por ter um significado especial. Assim como Deus agiu no sétimo dia, tendem os indivíduos com números cabalísticos 7 a fazerem suas vidas. Tendem a se isolar dos demais, tendo uma alma quieta, reservada. Este é o dia com significado espiritual para acabar, e é também o número que carrega um significado espiritual, místico e de boa sorte. Número 8. O oitavo dia é novamente o primeiro dia da semana da criação. Porém agora tudo já está criado. Portanto, o número 8 tem bastante em comum com o número 1. Porém é um número que já nasce completo e, portanto, para este mundo, pois tudo já está feito. Na tradição judaica, é no oitavo dia após o nascimento dos meninos em que ocorre o Brit Mahal. A circuncisão, ou seja, é o dia em que o menino está pronto para a comunhão com o que é o sagrado. Indivíduos que carregam o número 8 tendem a ser excelentes para os negócios. Podem ser teimosos, mas tendem a viver em equilíbrio com o mundo material e espiritual. Número 9. Este é o maior número de um dígito. É o número máximo de meses de uma gravidez humana. Representa a humanidade, generosidade e solidariedade. Matematicamente, qualquer número que seja multiplicado por 9 pode ser reduzido a 9. Exemplo, 2 vezes 9 igual a 18. 1 mais 8 igual a 9. E quando somado e reduzido, ele se torna o número original. Exemplo, 2 mais 9 igual a 11. 1 mais 1 igual a 2. Assim como na matemática o 9 pode multiplicar sem se esvanecer, e pode somar sem aparecer indivíduos com número cabalístico, 9 podem dar tudo de si aos outros até não lhes restar nada. É o número da ajuda. Conclusão: cada palavra exerce sua influência sobre a nossa realidade, positiva ou negativa. Isso é um fato, e a numerologia cabalística comprova essa realidade.